A cirrose, e agora a gente vai entender um pouquinho sobre as complicações que essa cirrose pode trazer, né? Então, vamos lá. A gente viu que uma das complicações da hipertensão portal é a ascite, né? Então, a ascite a gente vai diagnosticar fazendo aquele piparote nos flancos, né? E a gente vai perceber a presença do líquido na cavidade abdominal, né? Então, o que que acontece? Se a gente, toda ascite que é diagnosticada pela primeira vez, eu percebi que o paciente tem ascite, eu sempre vou ter que fazer uma paracentese, que é um exame para ver o que é que contém nesse líquido que está dentro da cavidade abdominal. Aí, na paracentese, eu vou perceber, eu tenho uma paracentese de alívio ou uma paracentese diagnóstica. A paracentese diagnóstica é para poder saber qual a constituição daquele líquido. E a de alívio é quando eu tenho um aumento, uma quantidade excessiva desse líquido, que pode estar causando dor, incômodo, alguns problemas nesse sentido para o paciente. Então, a gente faz a remoção de parte desse líquido para aliviar realmente os sintomas do paciente. Aí, como é que é feita essa paracentese? Na paracentese, a gente vai pegar e vai traçar uma linha, da cicatriz umbilical até a região mais superior da crista ilíaca. Vai dividir isso em 3 e vai fazer a punção na parte mais inferior. Caso eu tenha feito o piparote e não tenha certeza que meu paciente tem ascite, eu preciso solicitar um ultrassom. Mas normalmente, através do exame do piparote, eu já consigo verificar a presença da ascite. Lembrando que toda primeira ascite precisa ser feita para centese para ver a sua constituição. Normalmente, lembra que a gente falou que na aula de cirrose, que a ascite ela vai ser constituída por um transudato, que é feita basicamente de líquido, ela vai ser transparente e ela não vai ter presença de proteína, vai ser pobre em proteína. Vocês lembram disso, né? Aí como é que a gente vai saber se esse líquido ele é um transudato ou um exudato? Qual a diferença? O transudato, de transparente, ele vai ser transparente. Então, macroscopicamente, a olho nu, a gente vai ver um líquido transparente, tá ok? No caso, quando eu vejo ele mais turvo e tal, provavelmente ele está rico em proteína e ele deve ter alguma alteração, normalmente por peritonite bacteriana espontânea, que a gente vai ver mais pra frente. Aí a gente falou macroscopicamente, né, que é o que a gente vê a olho nu, e aí bioquimicamente, normalmente ele vai ser com pouca proteína, como eu já falei. Como é que a gente vai fazer a avaliação para saber em relação à quantidade de proteína desse líquido, para ver se tem alteração ou não? A gente vai fazer uma conta chamada de GASA. Esse GASA, ele é o gradiente acítico, sérico, gradiente albumina sérico acítico. O que isso significa? Que eu vou pegar a quantidade de albumina no sangue, que é o sérico, e vou diminuir da quantidade que tem no líquido acítico. Quando eu fizer essa conta, o que acontece aqui? Se eu tiver, aqui é a quantidade de albumina que vai ter aqui no sangue, né? A gente disse que no sangue ela é a proteína mais abundante. E normalmente no transudato eu preciso ter pouca ou nenhuma proteína. Então, se eu tenho aqui uma quantidade de albumina alta, você vai perceber que isso aqui vai dar um número menor. Então, através do gás, eu vou conseguir perceber se esse meu líquido acítico é simplesmente pela hipertensão portal ou se ela é uma doença peritoneal, né, por questão de infecção. E aí existe um valor para isso aqui, que esse valor é
de referência seria o 1,1. Então, se eu tiver um valor maior do que 1,1, se eu tiver um valor maior do que 1,1, vai significar que eu tenho pouca proteína, pouca albumina. E se eu tenho pouca albumina, então eu tenho um transudato. No caso, se eu tiver um valor menor do que 1,1, significa que eu tenho muita albumina, então eu vou ter um exudato. Por exemplo, se eu tivesse aqui 4 e se eu tivesse aqui 3, significa, daria o quê? 1. 1 é o quê? 1 é menor, né? Menor do que 1,1. Então, eu vou ter aí, né, maior do que 1,1 transudato e menor um exudato. O exudato é quando eu tenho uma quantidade de proteína dentro do meu líquido acítico. Essa foi a avaliação bioquímica. Eu também posso fazer a avaliação celular. Como é que eu faço essa avaliação celular? Pelo número de neutrófilo. Quando eu tenho qualquer agressão no meu corpo, vão chegar os leucócitos para defesa. Leucócitos são as nossas células de defesa. Os principais neutrófilos, leucócitos mais abundantes são os neutrófilos, que também são chamados de polimorfos nucleares. Aí o que acontece? Normalmente a gente tem um valor que é 250. Se eu tiver um valor maior do que 250, significa que esse líquido está infectado. Se eu tiver um menor que 250, ele não está infectado. Como é que eu vou fazer essa conta? Normalmente ele vai me fornecer, vamos dizer, eu tenho, ele pode dizer, eu tenho 1000 leucócitos por campo, sendo 25% de polimorfos nucleares ou neutrófilos. Então, eu vou fazer quem é 25% de 1000, 250, né? Então, tipo, se esse valor for maior do que 250, eu vou ter uma contaminação. Se for menor, eu não vou ter. Então, maior eu vou ter um exudato e menor eu vou ter um transudato. Então, lembrando, ó, se eu tiver uma hipertensão portal normal, sem contaminação, eu vou ter um líquido claro com aparência, né? Clarinho, com pobre em proteína. E se eu tiver com doenças peritoneais, eu vou ter um líquido mais escuro. Então, lembrando isso aqui, ó, sempre que eu tiver um paciente com ascite, eu vou ter que fazer uma paracentese. Pela paracentese, eu vou descobrir a etiologia, ou seja, se é por hipertensão portal ou se é por infecção por alguma doença peritoneal. E daí eu vou descobrir como é que eu vou manejar, o que é que eu vou fazer de acordo com cada situação dessa. Então vamos lá. No caso que eu tenha hipertensão portal, ou seja, que eu tenha um transudato, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é tratar a doença de base, ou seja, o que foi que causou esse meu problema hepático. Se foi um vírus, se for no caso do álcool, eu vou orientar a uma abstinência alcoólica, entendeu? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o tratamento da doença de base. Depois, eu vou pegar e vou restringir a dieta do meu paciente de sódio a 2 gramas por dia. Por quê? Para o rim não absorver. Lembra que quando eu tenho um problema hepático, quando eu estou com ascite, eu vou ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Consequentemente, eu vou estar aumentando a reabsorção de sal e água. Então, quanto mais eu ingerir sal, mais eu vou piorar essa situação, porque eu vou ter sal para oferecer para o meu corpo e vou ter um acúmulo maior do meu líquido acítico. E eu não quero isso. Então, eu vou fazer essa restrição de sódio de 2 gramas por dia. Então, assim, o meu manejo vai ser, primeiro, tratar a doença de base. Segundo, fazer essa restrição de dieta. Evitar medicações nefrotóxicas, no caso que atinjam meus rins, porque eles já vão estar sendo atingidos por conta da diminuição do líquido
no sangue, né? Se a pessoa tiver uma hiponatremia, ou seja, uma quantidade de sódio muito baixa, uma quantidade de sódio grave, baixa, grave, eu vou precisar também restringir a ingesta hídrica a no máximo 1 litro ou 1,5 litro de água por dia, tá? E medicamentosamente, eu vou entrar com os diuréticos e o principal diurético de escolha é o espironolactona, porque ele é antagonista da aldosterona, que é justamente o que é responsável por fazer a reabsorção de água e de sal lá no rim, né? Então, a espironolactona, ele vai agir de forma contrária, antagonista, contrária ao que o rim faz de reter mais líquido. Então, vai estar ajudando na excreção, né, desse líquido. Mas em compensação, ele vai estar alterando o sistema renal e isso também vai trazer prejuízo para o rim. Então, primeira medicação de escolha é a espironolactona. Depois disso, a gente vai ter a furosemida, que é um diurético normal, que só vai fazer com que aumente a eliminação do líquido que passar ali pelos rins, ajudando a diminuir a ascite. Muitas vezes as pessoas fazem associação dessas duas medicações. E para isso, espera-se como resultado que a pessoa perca cerca de 1 quilo por dia, certo? Se tiver edema periférico. Quando não tem, o objetivo é que se perca meio quilo por dia. Caso isso não esteja acontecendo, vai se precisar tomar outras medidas. Aí a gente viu como é o manejo por uma ascite, por hipertensão portal, e agora a gente vai ver em relação à complicação dessa ascite, que no caso é quando tem a presença das proteínas, né? Quando eu tenho um exudato. O outro foi quando é um transudato e agora é quando é um exudato. Aí a gente vai ter problemas refratários, que é quando a ascite não melhora, mesmo quando a gente está dando as medicações. A gente vai ter as intratáveis, que é quando os problemas que eu estou causando pelo uso de medicação, né, tipo, ocasionando a disfunção renal, está sendo mais agressivo do que os benefícios que eu posso causar para poder tirar esse líquido. Aí, nesses casos, eu vou fazer uma paracentese de grande volume, que é uma remoção do líquido pela via da paracentese mesmo, para remover o aumento desse líquido, porque eu estava tentando por via medicamentosa, né? Não consegui. Aí eu vou lá fazer a punção e vou tirar o máximo de líquido que eu conseguir. Ou também encaminhar esse paciente já para o transplante, tá? Outra situação é a peritonite bacteriana espontânea. O que é isso? No trato intestinal, a gente tem muitas bactérias, né? E com essa quantidade aumentada de bactérias, elas podem simplesmente migrar espontaneamente do intestino, por exemplo, para a cavidade abdominal. E aí elas vão chegar lá no líquido acítico e vão começar a se desenvolver. E a gente vai chamar essa migração de translocação bacteriana. E espontânea, porque ela vai espontaneamente. Aí, como é que eu vou saber se existe essa infecção? Justamente fazendo aquela análise celular da quantidade dos números de neutrófilo, que se tiver acima de 250, eu vou ter essa infecção. E se eu tiver abaixo de 250, o número dos meus neutrófilos, não vou ter. Neutrófilo também pode ser chamado de polimorfonucleares, e eles são tipos de leucócitos, ou seja, célula de defesa do nosso corpo. E aí, se eles estão presentes lá, é porque existe a infecção. Nesse caso, como é que eu vou proceder? Eu vou passar um antibiótico e reposição de albumina. Por quê? Porque a albumina que era para estar no meu sangue, uma albumina que era para estar sérica, ela está no líquido acítico.
E aí pode desorganizar toda a questão da pressão oncótica do meu corpo, tudo isso. Então eu faço o antibiótico e faço a reposição de albumina. E aí a gente vai ter também a síndrome hepatorrenal, que é justamente aquela alteração renal do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que pode causar danos aos rins por conta de tentar contornar esse problema da ascite, né? O rim ele vai estar trabalhando cada vez mais, porque ele vai entender que mesmo ele fazendo a retenção do líquido, ainda assim vai estar faltando líquido no sangue. Então ele vai estar aumentando cada vez mais o trabalho dele e não vai adiantar, porque quando esse líquido chega através da circulação no fígado, esse líquido vai extravasar para a ascite e vai ser só um somatório de danos. E aí, nesse caso, vai ser necessário, como tratamento, tentar manter a pressão dentro dos vasos, fazendo uso de reposição de albumina, 1 grama por quilo por dia, por 2 dias. Evitar medicações nefrotóxicas, né, que atinjam o rim, que já está sendo maltratado por essa situação. E pronto, é isso. Eu vou ter reposição de albumina, vou fazer o uso de medicações que ajudam na questão da constricção dos vasos e indicação para transplante. Outras complicações que a gente pode encontrar também em relação ao sistema de hipertensão portal são as varizes esofágicas, que ocorrem porque e essas varizes vão acontecer por conta dos problemas em relação às constricções dos vasos, né? Que ele vai estar mais friável. E aí a gente tem o risco de sangramento e de hemorragia alto, porque nós temos a alteração também dos nossos fatores de coagulação pela INR, tá? Então, eu acho que é isso. Aí, no caso das varizes esofágicas, elas podem ser estabilizadas, né? Faz a endoscopia, vai lá e cauteriza. Outra complicação que a gente pode ter também é a encefalopatia hepática, que é justamente as confusões mentais por conta da não metabolização da amônia, que faz com que elas atinjam os neurônios e por conta disso ocorra a desorientação e até mesmo o coma por conta disso. Aí essa encefalopatia hepática, ela é decorrente da insuficiência hepática, porque tipo, como o fígado não está conseguindo metabolizar a amônia, aí a gente vai ter esse acúmulo da amônia, não consegue excluí-lo excretar em forma de ureia, e aí a gente vai ter o aumento da quantidade de amônia danificando os neurônios e causando encefalopatia hepática. Esses são alguns sintomas que a gente vai encontrar no paciente com cirrose. E no caso da encefalopatia hepática, como tratamento, a gente vai utilizar a lactulose e se não melhorar, que faz antibiótico, porque a lactulose vai oferecer, vamos dizer assim, alimento para as bactérias no trânsito intestinal e ali ela vai ajudar no metabolismo dessa amônia. E como objetivo desse tratamento, a gente espera que o paciente realize 2 ou 3 evacuações ao dia. E isso vai ajudar na eliminação dessa amônia, né? Aí caso não consiga, não haja esse objetivo alcançado, aí se entra com a antibiótico-terapia. Outra complicação da cirrose também é o hepatocarcinoma, né, que é o câncer de fígado. Todo paciente que tem hepatocarcinoma teve cirrose, é uma progressão necessária, tá? Não existe um hepatocarcinoma direito, então a pessoa teve cirrose para poder chegar no hepatocarcinoma.
E aí faria estadiamento, dependendo da situação, transplante e tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Bem, gente, é isso. Eu espero ter ajudado. É o que temos para hoje. Bora se embora. Partiu a V2.